E aqui eles representam o Josimar, que está na câmera ali, os nossos outros irmãos, o pessoal das portas, o pessoal do Mini, o pessoal da produção, que Deus sabe, né, coraçãozinho para vocês, que Deus sabe o quanto que a gente tem trabalhado, tem servido, glória a Deus. Queridos, a Bíblia diz que Jesus uma vez disse aos seus discípulos: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E todas as vezes que esse pessoal está dispondo do seu tempo, do seu coração para servir, o pessoal que está nas portas, o pessoal da administração, do Mini, qualquer pessoa está servindo, essas pessoas estão se parecendo com Jesus, elas estão seguindo o exemplo de Jesus. E toda vez que você encontrar alguém que está servindo a causa do Evangelho, você tem que honrar essa pessoa, você tem que abraçar, você tem que aplaudir, você tem que falar: eu sou seu fã, tira uma selfie com essa pessoa, pede autógrafo, porque ela é uma serva de Jesus. A gente tem esse coração de honrar muitas pessoas, e aqui em especial o Júnior, que voltou, cara, sensacional, uma salva de palmas, esse cara... Que privilégio das antigas, da nossa geração, servindo aí de novo com a gente, glória a Deus. Você pode se sentar. Obrigado, pessoal, muito bom a gente estar junto aí, servindo ao Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, e você vai deixá-la aberta, daqui a pouco nós vamos ler. Vai abrir a Bíblia em João, capítulo 5, João, Evangelho de João, capítulo 5, versos 1 a 8. João 5, 1 a 8. Eu quero que nessa noite você se prepare para um encontro com Jesus que transforma a sua vida. Porque não existe nenhuma pessoa que se encontrou com Jesus e permaneceu a mesma. E toda vez que Jesus nos encontra, algo poderoso acontece. E toda vez que você vai orar, ou você vem ao culto, ou você vai se encontrar com pessoas, e vocês vão cantar ao nome de Jesus, vocês vão adorar a Ele, vocês vão orar, fazer qualquer oração em nome de Jesus, prepare-se, porque o chão vai tremer em nome de Jesus. Porque quando o Senhor Jesus entra na história, tudo muda, amém? Tudo muda, e esse é o nosso desejo, o desejo por transformação, porque tudo aquilo que Deus criou, e o pecado deformou, Jesus transforma, amém? O Pai cria, o pecado deforma, mas Jesus transforma, e Jesus veio para libertar, veio para desfazer as obras do maligno, veio para buscar aquilo que se havia perdido. Então, Ele está falando de nós, Ele está falando da nossa vida. E embora a gente fale sobre transformação, e nós cantamos sobre isso, nós pregamos sobre isso, eu quero que você saiba do fundo do seu coração que existe uma diferença muito grande quando eu digo para você assim: olha, você entrou aqui, mas você não vai sair do mesmo jeito. E existe uma diferença quando você diz: eu não sairei daqui do mesmo jeito. São duas coisas diferentes. Eu posso e eu faço isso, eu libero essa palavra sobre você para que você saia daqui diferente. Mas o fato de eu dizer isso não necessariamente faz com que as coisas mudem para você, porque a sua vida muda quando você, diante de Deus, se propõe a estar nesse lugar de transformação e de obediência a Deus. E aí sim a transformação acontece. A transformação, ela não acontece a despeito da sua vontade, mas ela passa pelo seu comprometimento e pela abertura do teu coração. É por isso que muitas vezes pessoas frequentam igrejas anos e anos e anos e anos e não têm a sua vida transformada, porque talvez estão esperando que alguma coisa fora delas aconteça, quando na verdade Jesus quer que algo dentro de você aconteça. E eu creio que essa noite é uma noite de transformação em nome de Jesus. Nós temos provado disso nas últimas semanas, semana passada, né? Que foi a conferência dos sonhos. Parece que faz tanto tempo já, né? Porque assim, tem tanta coisa acontecendo, tanto testemunho, tanta coisa que você fala assim: rapaz, quanto que foi mesmo essa conferência? Faz uma semana. Deus pegou essa semana e multiplicou os testemunhos, multiplicou a graça, né? Então tem sido muito bom, mas é maravilhoso experimentar desse novo ânimo de Deus. Eu quero contar para vocês uma história, antes da gente começar, de uma amiga que eu tive, chamada Érica.
No culto passado eu falei assim, eu tive uma amiga na infância, e o nome dela é Érica. Eu quase falei Jennifer, mas não falei. O nome dela é Érica. E a gente se conheceu na 6ª série, no Colégio Batista. E eu me lembro como se fosse hoje. A Érica era uma menina assim, baixinha, cabelo bem loiro e o olho verde. E ela sentava do meu lado. E eu lembro muito especificamente da Érica, que naquele primeiro dia, eu era craque em, tipo, perder meus materiais, eu esquecia, perdia caneta, ou eu perdia caneta ou eu mastigava ela, assim, né? Minha mãe olhava e falava assim, meu filho, o cachorro pegou teu estojo? Não, era eu mesmo ficar assim, né, no dente, tinha essa mania. E aí demorava um pouquinho de tempo e meus materiais se desgastavam. Mas naquele ano eu fiz a proeza de no primeiro dia de aula eu já não ter caneta. Eu não sei que se eu perdi, se eu esqueci, eu sei que abri o caderno e falei, ih, rapaz, não trouxe nada para escrever. Aí eu pedi para a Érica, virei para ela era aluna nova, eu também, a gente nos conhecia, eu falei assim, você pode me emprestar uma caneta? Aí ela pegou o estojo rosa dela, ela abriu e dentro desse estojo rosa havia inúmeras canetas cor-de-rosa. E borrachas cor-de-rosa, e régua cor-de-rosa, e tesoura cor-de-rosa. E o caderno dela parecia um negócio de papel de carta, né? Ela era toda assim. E aí ela me deu uma caneta rosa, e eu achei que era só assim, ó, a parte de fora, o plástico que era rosa, né? Eu fui escrever, a tinta era rosa. Eu nem sabia que tinha tinta de outra cor, mas essa tinta era rosa. E aí começou uma grande amizade. A gente ficou tão amigo que a gente sentava e logo que chegava na sala de aula, a gente já juntava as cadeiras. E a gente passava a assistir as aulas, batendo papo, e tinha trabalho em conjunto, a gente fazia junto, prova em dupla a gente fazia junto, a gente virou melhor amigo. A gente conversava na aula, quando eu não podia, a gente conversava no intervalo, e quando a gente voltava para casa, cada um para sua casa, a gente pegava o telefone, ligava e ficava a tarde inteira conversando. A gente era melhor amigo, a gente estava muito bem. Ela sabia tudo da minha vida, eu sabia de tudo da vida dela. E ela era cristã, a família dela, a sua mãe, a sua irmã, eram cristãs também. Mas a Érica tinha um jeito muito engraçado, né? E, assim, eu gostava muito de conversar com ela, porque ela era muito diferente de todas as pessoas que eu conhecia. Ela era muito brava. Né? Então ela contava as histórias, e ela contava das discussões que ela tinha com a irmã, com a mãe, com os outros, e ela brigava, ela era muito assim, brava, né? Muito irada, e ela, porque fulano, não sei o quê, papapá, e eu, calma, tudo bem, mas era o jeito dela, eu achava muito engraçado. Se ela vê isso, ela me mata, tá bom, gente? Não compartilhem essa parte da história. Mas aí, o que aconteceu? Um dia, era uma segunda-feira, a Érica chegou lá na escola, e ela estava diferente. Ela estava falando diferente, ela estava calma. Ela estava assim, toda amorosa, toda assim, né, abençoando todo mundo. E as palavras dela estavam diferentes. O jeito dela estava diferente. Ela não estava falando mais algumas coisas que ela falava. Ela estava diferente, alguma coisa. Eu falei assim, quem é você e o que você fez com a minha amiga? Né? Aí ela falou, não, sabe o que foi? Lembra aquele encontro que eu ia da igreja? Aquele retiro, eu fui. Cara, Deus me pegou lá. Eu conheci Jesus. Ela ficou completamente diferente. Quando eu penso num testemunho de transformação, automaticamente eu lembro da Érica. Porque foi uma pessoa que eu conhecia, que eu sabia como era a vida dela, a gente era muito amigo, e eu vi que ela mudou assim da água para o vinho. Depois da transformação dela, eu comecei a me questionar se eu era crente ou não. Porque assim, ela estava vivendo algo muito especial com Deus. E não foi uma coisa assim de um retiro, de um fim de semana. Ela foi para um treinamento teológico depois que ela terminou a faculdade, né? Depois ela mudou de escola, a gente perdeu um pouco o contato, mas ela foi para o treinamento teológico, foi para o treinamento missionário e foi missionária no Camboja. Amiga minha, de escola. Que diferença Jesus faz na vida de uma pessoa? Muda tudo. E aí eu me lembro de uma outra história, de uma ilustração, na verdade, que eu ouvi de um pastor, ele falando assim, olha, toda pessoa que encontra Jesus, ela passa por uma transformação gigante. As pessoas percebem. Seu lugar de trabalho muda, vai perceber isso. Sua família vai perceber. É impossível que não perceba, porque quando Jesus encontra uma pessoa, Jesus transforma.
E se uma pessoa diz que se encontrou com Jesus e continua vivendo da mesma forma e não muda, e nada muda, ou essa pessoa não bate bem, ou ela tem um grave problema com mentira, porque é impossível. Aí ele usou uma ilustração, ele disse assim, imagina que eu tenho horário para estar aqui na igreja, um compromisso com os irmãos, e dá o horário e eu não chego. E aí começa a atrasar, todo mundo, cara, cadê o pastor? Cadê o pastor Yuri? Cadê o pastor Yuri? E de repente eu chego atrasado, e falo assim, gente, perdão atraso. Sabe o que é? Eu atrasei, porque no caminho vindo para cá, eu lá perto da rotatória da Coca-Cola, o pneu do carro furou. Aí eu tive que trocar o pneu. Até aí a história está ok. Mas enquanto eu estava trocando o pneu, veio uma carreta a 90 por hora, e assim, perdeu o controle, me acertou em cheio, me atropelou, eu voei assim. Mas graças a Deus, eu estou aqui. Cheguei atrasado, mas cheguei. Aí você vai olhar para mim e vai falar assim, tem alguma? Furar o pneu, beleza, mas você está me dizendo que você foi atropelado por uma carreta, 90 por hora e está aqui? Ou você imaginou toda essa história, ou você não bate bem da cabeça, ou você acha que eu não bato bem, você acha que eu sou bobo, porque isso é mentira. Porque ninguém pode ser atropelado por uma carreta 90 por hora e ficar perfeito. Essa é a questão. Ninguém pode se encontrar com Jesus e permanecer o mesmo. Jesus é muito mais poderoso que uma carreta 90 por hora. Por que a gente acha que então as pessoas podem se encontrar com Jesus e viver da mesma forma e não ter transformação nenhuma? Isso é um grande erro, é um grande equívoco. Quando Jesus nos encontra, tudo muda. E o nosso desejo é que Deus nos encontre e Deus nos transforme. Mas não é só o nosso desejo. Esse é um desejo do coração de Deus. O nosso Deus, entenda isso. O nosso Deus é um Deus em movimento. O nosso Deus não é um Deus parado, Ele é um Deus em movimento. Quantos conseguem me entender? A história do mundo começou porque Deus se colocou em movimento na criação. Porque Ele não ficou parado. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Mas Deus não ia deixar a terra assim. Ele se pôs em movimento. A Bíblia diz que o Espírito se movia sobre a face das águas. E aquela terra que era sem forma e vazia, ela era um caos, essa é a palavra, era um caos. Deus encontrou esse caos, porque Deus estava em movimento para fazer algo lindo. E Deus esticou a mão e Deus se colocou dentro daquele caos. E na hora que Deus tocou aquele caos, ele se transformou em paraíso. Ele se transformou num jardim. Deus transforma caos em paraíso, porque Deus estende a mão e Deus toca tudo aquilo que Ele ama. E tudo aquilo que Ele ama é transformado em paraíso, é transformado em jardim. Então não interessa como está a sua vida hoje, eu quero te dizer, você não está encontrando um Deus que está parado num trono simplesmente esperando que as pessoas venham. Ele é um Deus em movimento que vai até você e toca a sua vida. Ele estende a sua mão e Ele libera algo sobre você para que o caos que existe no seu coração, o problema que você está passando seja transformado num grande jardim de experiências com Ele. A história do mundo é a história de um Deus em movimento. A Bíblia é a história de um Deus em movimento para resgatar tudo aquilo que havia sido perdido. Essa é a história da Bíblia. Não só Ele está em movimento, mas Ele nos coloca em movimento. Diga, Deus me coloca em movimento. Deus me coloca em movimento, porque Deus se revela na sua maior expressão em Jesus Cristo. E Jesus Cristo chega para os discípulos e diz, siga-me, siga-me. Que expressão é essa? Se não a expressão de alguém que está caminhando, de alguém que está se movendo. Jesus diz, siga-me, Sandro, porque Ele não quer que você esteja parado, Ele quer te incluir no movimento que Ele está fazendo. Ele quer incluir você no movimento de salvar e restaurar todas as coisas, porque aquilo que Deus criou e o pecado deformou, Jesus Cristo transformou. Quando Jesus então ele diz, siga-me, Ele está dizendo, aqueles que caminham comigo sempre estarão em movimento, procurando caos para liberarem uma palavra e transformarem esse caos em paraíso. Nós como discípulos de Jesus estamos aqui na terra para isso, para dentro desse movimento divino, liberarmos palavras de cura, liberarmos palavras de transformação. E nessa noite Ele quer liberar uma palavra de transformação sobre nós como igreja, porque a igreja não é um monumento, a igreja é um movimento.
Nós já falamos sobre isso. Como que quando você vai na Europa ou em alguns outros lugares aqui mesmo no Brasil, você pode visitar alguns museus, alguns castelos, né? Lá na Europa tem bastante. E aí você vai naquele castelo e aí o guia fala assim para você: nesse castelo já aconteceu, né? Aconteceu uma grande batalha aqui perto. Aqui nesse castelo morou fulano de tal. E ele começa a falar das coisas que já aconteceram no passado daquele lugar. Mas e hoje? O que está acontecendo ali? Não, hoje é museu. O museu é isso, o museu que vive de passado. Muitas vezes, algumas igrejas acabam se tornando monumentos, porque só tem testemunhos sobre o passado. É um monumento a algo que já foi, mas não é mais. Mas a igreja de Jesus não é um monumento, a igreja de Jesus é um constante movimento. É uma comunidade de discípulos que não fica parado, porque discípulo de Jesus não pode ficar parado. Não existe discípulo de Jesus parado, porque discípulo de Jesus obedeceu a uma ordem. A ordem é siga-me. A ordem siga-me implica que você coloque o pé no caminho e se mova. Então esse é o desejo de Deus para nós como igreja, que nós estejamos em constante movimento, indo aonde Deus está indo, olhando o caos, olhando situações desesperadoras, olhando vidas quebradas, olhando famílias quebradas e dizendo: Deus ama essa família, Deus ama essa vida, Deus ama a criação. Por isso nós estendemos as nossas mãos, assim como Deus estende as suas mãos, nós tocamos essas realidades e elas se transformam de caos em paraíso. Esse é o nosso chamado, é com isso que nós estamos comprometidos. É com movimento, é com transformação. E se nós queremos passar por transformação, existe uma história que pode nos apontar alguns princípios poderosos para vivermos em nossa vida transformação e também agirmos em transformação. Lá em João capítulo 5, versículos 1 a 8, se você ainda não abriu, abre aí ou acessa a sua Bíblia. Assim diz a palavra de Deus. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Pedimos que o Senhor cumpra o propósito que o Senhor tem e o Senhor encontre os corações aqui, ó Deus, com transformação verdadeira. Que ela se aplique a nós pela ação do teu Espírito Santo e que gere frutos de arrependimento em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre alguns momentos, algumas coisas que acontecem para que haja verdadeira transformação. E a primeira delas é que a transformação acontece quando Jesus nos encontra num lugar de exposição. Quando Jesus nos encontra num lugar de exposição. Eu quero que você imagine esse tanque. Esse tanque estava em Jerusalém e era o chamado tanque de Betesda. Haviam outros tanques, mas esse tanque ele era especial. As pessoas que frequentavam esse tanque eram um público diferenciado. Eram inválidos, coxos, paralíticos, pessoas doentes, pessoas que estavam marginalizadas, que não tinham esperança de cura, que já tinham gastado tudo com os médicos, pessoas que estavam mendigando. E eu quero que você tente, tentar imaginar como que era esse lugar. Imagina um grande tanque, uma grande piscina, e todas essas pessoas ali em volta. Imagine o aroma desse lugar. Eu contei que
Lá no Nepal eu tive o privilégio de encontrar um senhor, certa vez, debaixo de uma árvore, e ele estava ali largado para a morte. E nós nos aproximamos então para cuidar dele. E ele estava muito sujo. E ele estava naquele lugar há vários dias e ele já havia feito necessidades nele mesmo. Então, assim, estava aquele cheiro insuportável. Ele era um só homem. Imagina um tanque cheio de pessoas assim. E a gente olhou para ele e os pés dele estavam assim, bem escuros. E ele estava bem sujo, então a gente não conseguiu ver, não prestamos atenção no que era, porque o pé dele estava tão preto. E quando a gente chegou perto dele, as moscas levantaram e saíram dos pés. Os pés dele estavam pretos de moscas. E quando elas saíram, nós vimos que os pés dele estavam apodrecidos. Você conseguia ver os metatarsos, assim, os ossos do pé. Haviam vermes de todos os tamanhos, cores, ali devorando a carne putrefada daquele homem. E era tão forte o cheiro que chegou uma hora que parecia que tinha uma parede, a gente não conseguia se aproximar, porque era muito, muito forte. Era horrível. Graças a Deus, o Senhor nos deu graça e a gente conseguiu ajudar aquele homem. Mas eu quero que você imagine um tanque com pessoas assim. E eu imagino que talvez esse fosse o último lugar do seu itinerário de turismo em Jerusalém. Um lugar difícil de ir. Mas não é maravilhoso nós termos um Deus que vai justamente nesses lugares onde ninguém quer ir? Você consegue imaginar Jesus movido de compaixão e movido de amor, indo nesse lugar dos mal cheirosos, dos leprosos, das pessoas que ninguém mais conseguia estar perto, não havia mais esperança para elas, e é justamente lá onde Jesus vai. Eu quero te dizer, não interessa qual é a sua mazela, qual é a sua doença, em que estado de putrefação algumas áreas da sua vida estejam, Jesus não te evita por causa do seu mau cheiro. Jesus não te evita por causa do seu pecado. Jesus não te evita pelo desajuste da sua vida, muito pelo contrário, Ele te encontra justamente aí. É no lugar de exposição, é no lugar onde as pessoas já não tinham mais o que esconder. Eu sou isso, estou aqui esperando que alguma coisa aconteça. Não é o lugar da religião, onde as pessoas camuflam as suas mazelas, camuflam os seus pecados, os seus buracos na alma, para que as pessoas as aceitem. E talvez a sua fileira aí onde você está sentado seja um tanque de Betesda, você só não percebeu isso. Porque todos nós temos algo no nosso coração que precisa ser visitado, alguma área que precisa ser visitada por Deus. Só que talvez ela não esteja tão exposta. Mas a primeira coisa que Jesus quer fazer, Ele quer te encontrar num lugar onde você se expõe. Onde a sua questão não pode ser mais coberta. Sabe por quê? Às vezes a gente esconde essas questões, os problemas que nós temos, as nossas dificuldades, porque a gente acha que Deus não nos aceitaria, que a gente já esgotou as misericórdias de Deus. Então a gente tenta se curar, a gente tenta arrumar a nossa própria vida e acha que aqui é um lugar onde a gente só oferece a Deus aquilo que é bonito, aquilo que é legal. Mas aqui é o lugar onde a gente tira a máscara também. Jesus não ama máscaras. Jesus ama você do jeito que você é. E não existe nada na sua vida que possa fazer você ser inaceitável a Deus. Muito pelo contrário. Jesus morreu para nos tornar aceitáveis. Ele assumiu as nossas máscaras ali na cruz, assumiu as nossas maldições, para que você pudesse saber que Jesus caminha no tanque dos inválidos para curar. Para a gente ser curado, a gente precisa dizer assim: eu preciso. Existe uma área da minha vida que está doente, que está enferma, e eu preciso entender que o Senhor Jesus me encontra nesse lugar. Ele tinha 38 anos de paralisia. Pensa nisso. 38 anos à beira de um tanque com a mesma doença. Parece tanta gente que fica 38 anos, 40 anos, 50 anos sentado na cadeira de uma igreja. Está à beira do tanque, está quase sendo curado. Mas continua do mesmo jeito.
E infelizmente, às vezes eu percebo pessoas que vêm na igreja, mas parece que não há desejo nenhum de transformação. Não que não haja desejo de transformação, mas não há disposição suficiente em se deixar ver, em deixar transparente para Deus quem essa pessoa realmente é, porque é aí que a cura começa. E aquele homem estava ali, e foi assim que Jesus o encontrou. Jesus não evitou o homem que está há 30 anos. Esse aqui é difícil. Rapaz, 38, vamos começar com o cara que machucou semana passada, né? Que acho que é mais fácil de curar, tem mais esperança. Esse aqui não tem mais esperança. 38 anos, imagina. Jesus não evitou o cara. Esse é o Joãozinho. O Joãozinho é assim mesmo, deixa ele vai morrer assim. É a dificuldade dele, não. Jesus foi lá no Joãozinho. Jesus não nos evita. Jesus nos encontra no lugar de exposição. E Jesus nos transforma. No entanto, a gente precisa não só pedir que Deus mude as nossas circunstâncias, mas mude a nós. Deus não quer mudar a sua circunstância, Deus quer mudar você. Amém? Eu vi um meme esses dias, muito engraçado, assim, era um texto, né? Dizendo a diferença do brasileiro para algumas outras pessoas, né? Foi feito por um brasileiro. E aí o médico falava assim: queridão, você está padecendo de tal doença, você tem que tomar tal medicamento. E aí, algumas pessoas perguntavam, tudo bem, por quanto tempo eu tenho que tomar? Estavam interessadas em ser curadas. E o brasileiro perguntava, mas tem que parar de beber? Para tomar esse remédio, para ser curado, tem que parar de beber? Porque muitas vezes as pessoas não estão comprometidas com a cura. Elas não querem abandonar certas coisas, elas querem que Deus mude a situação, mas não que mude elas. Elas querem que Deus resolva alguns problemas de relacionamento que existem, sem que Deus resolva o egoísmo delas. E elas falam, Senhor Jesus, muda tal coisa. Senhor Jesus, abençoa a minha vida financeira. Mas nunca oram, Senhor Jesus, cura a minha avareza. Cura a minha dependência do dinheiro. Cura essa questão de confiança que eu tenho. Elas querem que Deus melhore as coisas sem que Deus trate nelas. E Deus quer tratar em nós e não nas nossas circunstâncias. Quando Deus nos trata, as nossas circunstâncias podem ser difíceis, mas Deus tratou onde era mais necessário. Então, primeira coisa, para que haja cura, nós precisamos nos expor. A gente precisa ser verdadeiro sobre quem nós somos e o que está acontecendo conosco. Porque você só pode ser liberto de um cativeiro que você dá nome a ele. Ninguém pode ser liberto de um cativeiro que nega. Não, eu não tenho problema com isso. Imagina, quem tem problema com isso é o outro. Nunca vai ser liberto desse jeito. Enquanto o problema sempre for o outro, o que o outro faz, o que acontece fora de mim, esse não é o caminho para a cura. A cura acontece quando Jesus nos encontra num lugar de exposição, num lugar de transparência, num lugar de verdade. Amém? Em segundo lugar, quando eu olho para esse texto, eu vejo que a transformação acontece quando existe desejo profundo por cura. Entenda que existe desejo por cura da parte de Deus. Isso é muito claro. Nós oramos cheios de expectativa que Deus mova, que Deus nos encontre. E deixa eu te dizer uma coisa. Não importa qual seja a sua expectativa por um grande mover de Deus e um grande avivamento, existe uma pessoa mais interessada nisso do que você. É o próprio Deus. Então, quando nós falamos de desejo por cura, eu quero que você entenda de antemão que sim, Deus deseja a sua cura. Deus deseja a sua liberdade. Deus deseja que você caminhe de modo diferente. No entanto, nem sempre nós queremos a mesma coisa que Deus quer. A pergunta de Jesus parece um pouco insana, quando ele diz, você quer ser curado? É óbvio que esse homem ia dizer que queria ser curado. Talvez não. Não foi o caso aqui. A gente percebe que o homem não respondeu a Jesus, sim, quero ser curado. Ele começou a dar algumas desculpas. Sabe o que é, Deus? É que, senhor não, deixa eu te explicar a história. Às vezes a gente fica assim, né, tentando explicar. Deus, deixa eu te contar a história toda. Aí Deus, me conte a história toda. Muitas vezes alguém que está pedindo esmola, só quer mais esmola. Não quer sair da situação de mendicância. Existe uma diferença muito grande entre se sentir bem e ser curado. E existem pessoas que vêm para a igreja para se sentir bem
e não para ser curado. Eu sou da época que o metiolate ardia. Hoje não arde mais, mas, né? E esse é um símbolo muito, muito claro para mim, sobre se sentir bem e sobre ser curado. Eu ralava o joelho, e aí eu ia correndo para minha mãe, aí minha mãe assoprava, né? Aí dava aquela amenizada na ardência. Na hora que eu via ela pegando aquele negócio que era um demônio laranjado, e ela passava, mano. Cara, você via a estrela. Quem lembra do metiolate? Mano, são 2 traumas da minha vida, o metiolate e o óleo de fígado de bacalhau. Que o óleo de fígado de bacalhau, cara, aquele negócio nasceu na chama do Hades, não é possível. Mas ela passava o metiolate e a gente via estrela. Porque muitas vezes Deus toca e cura assim, mas muitas vezes Deus nos conduz a um processo de cura que pode ser doloroso. E aí eu não sei se a gente está pronto para isso, aí a gente só quer se sentir bem. Aí existe um problema na nossa vida, um problema no casamento, e a gente vem para a igreja, e a gente ora, e a gente canta, e a gente espera que algum anjo do céu venha e mova as águas, né? E que faça tudo por conta própria, e mude tudo, e de repente a situação fica mais aceitável. A gente pelo menos aliviou, oramos aqui, agora o casamento melhorou um pouco, a gente vai se acertando, né? Porque casamento tem dessas, né? Eu conversei não, estava lembrando e lendo de um testemunho de um casal, de 50 anos de casado, e aí perguntaram, né, para a moça, para a esposa, nesses 50 anos de casado, você já pensou em divórcio? Ela falou, não, divórcio jamais. Em homicídio algumas vezes. Mas que às vezes é assim, né? Divórcio é homicídio. Mas a gente espera que Deus resolva as coisas sem resolver a nós. Aí a gente vem para a igreja e a gente quer se sentir bem, mas aí Deus fala assim, para haver cura, você tem que confessar o seu pecado para sua esposa. Você quer ser curado? Parece que a pergunta de Jesus não está mais tão óbvia, né? Senhor Jesus, eu estou numa pindaíba, estou em crise financeira e tal, não sei como vencer, e conta, dívida, e o Senhor sabe que eu não sou fiel mais nos dízimos das ofertas há tanto tempo, e estou assim. Aí Jesus pergunta, você quer ser curado? Porque a gente vem, Senhor, abre as portas financeiras e resolve o problema, manda um anjo do céu que mexe as águas, e opa, não precisei fazer nada, é ou não é? Está resolvido o problema, as contas estão pagas. Mas existe um problema de fidelidade aí. Estava conversando com um amigo meu, contei isso ontem. Ele estava dizendo que ele foi pedir a namorada dele, a mão da namorada, e ele teve que não só pedir para o pai, para a mãe, teve que pedir para a família inteira, né? Muito legal isso, gostei. Vou anotar. Tem que passar por um crivo de umas 30 pessoas. E aí, uma das pessoas que estava entrevistando o candidato perguntou assim, falou assim, vou te fazer uma pergunta só, uma pergunta, e aí depois eu te libero. Aí ele falou, ih rapaz, essa vai ser daquelas. E aí ele falou assim, você é fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas? Aí ele, ufa, essa eu passei. Não, graças a Deus, eu sou sim, mas o que isso tem a ver com a questão do namoro? Aí ele falou assim, se você não é fiel ao próprio Deus, quem garante que você vai ser fiel a outra pessoa? Se você se arrisca sendo infiel a Deus, para quem que você vai prometer fidelidade? Pega essa. Aí Deus fala, você quer ser curado? Você está disposto a enfrentar o processo da cura e ir na raiz? E pedir perdão? A se humilhar? Você está disposto a ir lá e liberar perdão e dar àquela pessoa que te ofendeu a chance de ter uma nova história com você? Você está disposto a recomeçar a tua caminhada na liderança, com a sua liderança? Você está disposto a ser curado? A transformação acontece quando há desejo por cura, não só desejo por estar se sentindo bem.
E é isso que a gente percebe. Mas olha que interessante, o tanque de Betesda podia ser uma boa opção para aquelas pessoas que só queriam se sentir bem, que não queriam ser curadas. O tanque de Betesda é aquele lugar onde talvez você se reúne com seus amigos todos doentes e vocês ficam à vontade para serem doentes juntos, um na presença do outro, e nenhum julga o outro, porque está todo mundo mal, né? E aí aquele lugar de amizade vira o lugar da crítica, vira o lugar da murmuração, vira o lugar onde um fica lambendo a ferida do outro. Querido, aquele homem, quando Jesus fala assim, pega sua maca e vaza, não é só uma questão de habilidade para andar, é uma questão de ambiente. Você quer ser curado? Sai daqui. Você quer ser curado? Anda com gente que quer ser curada, porque senão existem muitas famílias que acabam se tornando grandes tanques de Betesda, porque ninguém quer ser curado e todo mundo só fica remoendo o erro, remoendo ferida, remoendo coisas que já aconteceram, que deveriam ter ficado para trás, mas a gente ainda fica lembrando, porque fulano, porque isso, porque aquilo, porque a igreja, porque não sei o quê, e fica o tanque de inválidos, todo mundo ali se curtindo. Era um tanque onde as pessoas podiam até se sentir bem, ninguém julgava elas ali, né? Se elas saíssem dali e andassem no meio de pessoas curadas, as pessoas iam falar assim, mano, cara, toma um banho. Mas ali está todo mundo fedido, não é? Ninguém me julga. Se sentir bem, esse lugar, esse tanque de Betesda pode ser muito cômodo, mas pode ser muito maléfico para as pessoas. Deus não quer que você viva num tanque de inválidos. Deus quer que você viva a vida em abundância, uma vida curada, uma vida que inspira os outros. Mas eu acho muito interessante esse tanque, porque o versículo 4, ele não existe em algumas versões, ele está entre parênteses ou entre colchetes, porque, na verdade, é porque ele não existe nas versões mais antigas da Bíblia. Então, nós não sabemos se esse versículo 4, ele é um texto bíblico mesmo, ou ele foi uma adição posterior. Mas esse versículo 4, ele diz que havia a crença de que um anjo vinha de vez em quando e mexia as águas, e quem tivesse mais atento, mexeu a água, pessoa se jogava lá dentro e a primeira que entrasse na água era curada. Isso me parece muito com a religião, é ou não é? Esse homem disse para Jesus, eu não consigo entrar nas águas, eu não consigo chegar lá porque, como eu sou paralítico, sempre chega um antes de mim, e ele consegue a cura e eu não. E tem muita gente que infelizmente acha que a cura depende de você mesmo, da sua própria força de superar os males da vida. Os males da vida são muitos. Os males da vida nos sobrevêm quando a gente não espera. E os males da vida, várias vezes, parecem e são maiores do que a nossa capacidade de superá-los. Eu sei que você está me entendendo. Eu sei que você já passou por isso também. Eu sei que eu não sou o único a passar pelos males da vida. Mas a religião diz que só aquele que consegue promover a própria cura é aquele que experimenta a transformação. Aquele que consegue chegar lá. O que conseguiu, beleza. O que não conseguiu, azar. Depende de você. Está tudo nas suas costas. E aí Jesus aparece nesse lugar. E não é engraçado como que no capítulo anterior, tem tudo a ver com águas, né? No capítulo anterior do livro de João, Jesus está passando por Samaria. E ele se assenta com uma mulher que nós conhecemos como samaritana. Ele tem uma conversa bastante estranha com ela. Ela estranha o fato dele estar conversando, sendo homem judeu, e ela mulher samaritana. E ele fala assim, me dá um pouco d'água. E ela fala algo do tipo, o senhor não tem nem balde? Como que o senhor quer água? Veio aqui para o poço para quê? Né? Como que eu vou te dar água? E Jesus responde mais ou menos assim, não precisa de balde quem é a própria fonte. Jesus se apresentou como uma fonte de águas vivas. Ele disse, olha, se você beber de mim, você jamais vai ter sede. Porque a partir do momento que você beber de mim, fontes fluirão do seu interior. Olha só esse mesmo Jesus que acabou de se declarar a fonte, indo para um tanque de inválidos, para uma piscina purulenta. E esse é o Evangelho. É o Evangelho que chega lá na ponta, daquele cara que diz, eu não consigo.
eu não consigo. Eu estou aqui há 38 anos tentando e eu não consigo. E Jesus diz, você não precisa de uma piscina purulenta, você precisa da fonte. E eu sou a fonte e eu venho até você. Não é você que vem até mim, eu vou até você. Porque o evangelho é isso, o evangelho é para aquele que está naquela ponta até a outra ponta. É para todos, o evangelho é inclusivo. O evangelho é para aquele que não conseguiu a própria cura, não conseguiu chegar até lá. E aí Jesus se apresenta e diz, você não precisa de uma piscina, você precisa da fonte, e eu te amo, eu venho até você, eu toco você, e quando eu te toco, eu te transformo, eu transformo o seu caos em jardim. Esse é o evangelho. Você quer ser curado? A fonte está aqui. Você quer ser curado? Existe água viva para você. Você quer uma nova vida? Aqui está o segredo. Jesus vem até você. Mas existe uma terceira coisa, a terceira situação, e a transformação acontece quando as desculpas acabam. A gente vê no versículo 7, disse o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus perguntou o que para ele? O que Jesus perguntou para ele? E quais são as duas possíveis respostas para essa pergunta? Mas sabe o que é, Jesus? Deixa eu te explicar. Você não conhece a minha vida. Você já se pegou tentando explicar para o Senhor dos Senhores o quão complicada a sua vida é? Jesus, não, é que a cura, assim, para mim não é simples. O Senhor não conheceu o meu pai. O Senhor não sabe o lar onde eu fui criado, as palavras que eu ouvi na minha infância. Engraçado que tudo aquilo que o homem disse, que eram justificativas, são reais. É tudo verdade o que ele falou. No entanto, na cabeça dele, a cura ainda estava condicionada a condições favoráveis, e não à pessoa de Jesus. A cura verdadeira e completa está vinculada à pessoa de Jesus e não às circunstâncias favoráveis. Você consegue entender isso? Quantos me entendem? A cura verdadeira está vinculada ao Senhor Jesus e ao poder que Ele tem, que é infinito, e não às condições favoráveis ou desfavoráveis da minha vida. E ele começa então a explicar a Jesus por que as condições dele eram desfavoráveis. Senhor, você não sabe o que aconteceu na minha história. Você não sabe como eu fui criado. Você não sabe o que falaram para mim. Você não sabe o abuso que eu sofri. E novamente, eu não estou minimizando essas ocorrências. Elas são devastadoras, são traumáticas, são terríveis. Mas Jesus está acima de todas elas. E quando Jesus te encontra, Ele não te encontra para saber o que você passou, Ele te encontra para mudar o seu futuro. É para isso que Ele quer te encontrar, para transformar a sua história. Ele sabe o que você passou, Ele estava lá, Ele viu tudo. E hoje Ele está dizendo, eu estou aqui para te curar, chega de ficar olhando para trás, vamos olhar para frente. Eu sou a fonte de águas vivas, você não precisa de outra coisa senão de mim. Está na hora de... Mas sabe, é o fulano, Senhor, é o meu marido, é a minha esposa. Enquanto esse abençoado não mudar, enquanto eu não sair, eu não sei o que eu vou fazer na minha área profissional, enquanto eu não resolver, enquanto eu, porque fulano isso, porque na outra igreja, porque não sei onde, porque na minha história, porque na minha família. Jesus fala, ok, não estou te perguntando isso, eu sei. Eu quero perguntar para você, você está pronto para algo novo? Porque é isso que eu tenho para te dar. O seu pai, o seu chefe, o ex isso, o ex aquilo, a pessoa que te feriu, a situação que te aleijou, nada disso é mais poderoso do que Jesus. Ele venceu a morte. Às vezes a gente se pega que nem os discípulos de Emaús, né? Caminhando ao lado de Jesus ressuscitado e lamentando a morte.
Nós estamos caminhando ao lado do Senhor ressurreto, que pode transformar todas as coisas. Para de explicar, para de se lamentar, para de dar desculpa e diz: Senhor Jesus, eis-me aqui, me cura, eu estou disposto a passar por todos os processos. Senhor Jesus, eu sei que pode doer, que pode ser como aquele metiolate que arde, mas depois eu vou ser curado e não vai ficar nem cicatriz em nome de Jesus. As desculpas têm que acabar para a transformação verdadeira acontecer. Você só precisa de Jesus. Ele não é tanque, Ele é fonte. Em último lugar, a transformação acontece quando você se levanta e anda. Olha aí que legal. Jesus diz para ele: então levante-se, pegue a sua maca e ande. Que ordem incomum para um aleijado. Acho que é isso que ele não ouviu isso a vida inteira. É alguém chega e simplesmente trata com ele como se aquilo não existisse. É assim que Deus olha para mim, é assim que Deus olha para você. Ele simplesmente fala com você como se aquele maior entrave que você tem não fosse nada. Você consegue celebrar isso no seu coração? O fato de que existem situações limitantes em mim, situações limitantes na minha história, mas quando Deus fala comigo, Ele nem vê, essas coisas nem existem para Ele. Ele pega, levanta e anda. Você pode, eu te capacito para isso. Esse demônio, esse monstro que te atormenta, para mim, eu nem vejo. Pega a tua maca, levanta e anda. E ele diz isso para aquele homem. É fácil identificar muitas vezes uma pessoa que ainda não foi curada, porque a mentalidade dela ainda funciona em termos de pessoas, das outras situações. Eu não sou curado porque ninguém me ajuda, eu não sou curado porque fizeram aquilo comigo, a culpa é do meu irmão, a culpa é da igreja, a culpa é das outras pessoas que me impedem de ser quem eu sou. Todo esse tempo clamando e pedindo, esperando que Deus viesse ao seu encontro para mudar as circunstâncias, para mudar o sentimento das pessoas sobre você. Mas o que Deus está dizendo é que é tempo de você entender que Ele trabalha em você e não nas circunstâncias, que é momento de você passar a andar por fé e não por vista. Porque as suas vistas podem te dizer uma realidade, mas a sua fé te fará caminhar em outra. Os seus olhos te dizem uma coisa, mas o que é que a voz de Deus diz? Os seus olhos te mostram muitas águas, mas a voz de Deus diz: vem. Esse é o momento de você aprender a andar por fé. Eu me lembro de alguns anos atrás, eu estava passando por uma situação pessoal que me machucava bastante. Preso por algumas cadeias de pecado, eu confessava meus pecados a Deus e logo em seguida eu tinha que voltar e dizer: Senhor, eu caí de novo, Senhor, me perdoa. E eu me sentia sujo, eu me sentia mal, me sentia alienado de Deus, sentia que eu tinha esgotado a paciência do Eterno, entendeu? O Senhor conseguiu ter paciência de 4 bilhões de anos no universo, mas eu em 17 consegui esgotar. Essa era a minha ideia. E eu falava: cara, não tem mais misericórdia de Deus sobre mim. E eu me lembro de um dia estar no meu quarto, eu estava ajoelhado, e a minha Bíblia estava na minha frente. E eu já tinha chorado, eu já tinha confessado várias vezes o mesmo pecado. Eu lembro até que as páginas da Bíblia já estavam assim até enrugadas das lágrimas que caíam sobre ela. E eu falava: Senhor Jesus, será que eu esgotei as tuas misericórdias? Será que ainda existe graça para mim? Senhor, eu olho a minha vida, eu estou como alguém que está paralítico, eu estou em pecado, eu estou mal. Senhor Jesus, me transforma. E eu sinto que eu não consigo, e sempre eu estou aqui, e me lamentando, chorando, até acabar as lágrimas. Eu achava que eu precisava assim, esticar e ficar assim, um fiapo humano, para Deus olhar e falar assim: eu acho que agora você está arrependido. E eu falava: Deus, o Senhor está vendo meu coração, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que tentar. Eu chorava. Aí eu lembro que eu olhei a Bíblia, e a Bíblia estava aberta num texto que dizia assim: aquele que está em Cristo
nova criatura é. Todas as coisas se passaram, tudo se fez novo. Aí eu olhei aquele texto, e o Espírito Santo me perguntou: você quer ser curado? Aí eu, então sabe o que é? O Senhor sabe como que é difícil, eu não consigo, Senhor, eu já confessei tantas vezes, eu quero ser santo, eu não consigo, eu quero te amar, eu não consigo, eu quero ser firme na minha vida contigo, eu não consigo. E aí eu olhava o texto de novo, aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas se passaram e tudo se fez novo. E o Espírito Santo: você quer ser curado? Eu, sim, Senhor, mas eu, é porque, desculpas, e eu ali naquele tanque de Betesda, e eu, Deus, por que as outras pessoas, por que a minha incapacidade, por que isso? E o Espírito Santo falando assim comigo: leia o texto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Filho, você está em Cristo? Sim, pai, eu estou, mas é que eu não consigo. Então você é o quê? Eu sou nova criatura. Então se levanta e anda. Creia na minha palavra, mais do que naquilo que você está sentindo. Sim, Senhor, mas é que o Senhor não entende. Eu ainda não chorei todas as minhas lágrimas. Eu preciso. Filho, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Creia na minha palavra. E aí foi como se um pai falasse assim para o filho: limpa esse rosto, segura esse choro. E eu assim: mas Deus, eu quero me arrepender. E Deus falou assim: eu quero que você se levante, se coloca de pé. E aí eu fui meio que sem força, entendendo que Deus estava me chamando a dar um passo de fé. Eu precisava crer naquilo. E eu fui me levantando, e eu me lembro claramente do meu quarto. E eu fui ficando de pé e segurando o choro. E o Espírito Santo: para de chorar. Você está em Cristo ou não? Eu estou. Então você é o que? Você é nova criatura. Mas o que aconteceu com as coisas passadas? Não, elas se passaram. E tudo se fez o que? Novo. Então levanta esse rosto, começa a andar, começa a caminhar como alguém que foi perdoado, porque é isso que minha palavra diz sobre você. Para de me dar desculpa, levanta, pega a sua maca e anda, porque você é transformado quando você crê naquilo que eu digo sobre você, é naquilo que eu libero sobre você. Se você caminhar nos seus sentimentos, você nunca vai ser curado. Você vai ficar 38 anos fazendo a mesma oração na beira de um tanque, vendo gente fluir e você no mesmo lugar. Agora, se você crê em quem eu digo que você é, então você pega a sua maca, você levanta e você anda. Porque é isso que é caminhar por fé. Eu caminho naquilo que a Bíblia diz que eu sou curado. Ai do diabo que venha me falar que eu não sou. Eu sou liberto em nome de Jesus. Eu sou vencedor, sim. Eu caminho nos lugares altos com o meu Senhor. A porta dos céus está aberta para mim. Eu posso me aproximar do trono da graça com ousadia, porque o meu sacerdote não é um que não pode se compadecer de mim. Existe perdão sobre mim, é isso que a Bíblia diz. Que em nome de Jesus toda mentira caia por terra nessa noite. Toda mentira que dizia que você é um aleijado, que você ficou parado na história. Quando Jesus nos encontra, Ele transforma o nosso caos em paraíso. O nosso transtorno vira jardim. A nossa solidão vira comunhão. A nossa dor vira cura para os outros. É isso que acontece quando um Deus que está em movimento, quando Ele encontra alguém. Quando Ele encontra alguém, meu Deus, Deus quer te encontrar, meu irmão. Não importa em que ponto você esteja, você está lá no tanque de Betesda, do purulento, do cheio de pus, do fedido, que ninguém mais quer se envolver. Jesus vai até você. Ele vai até você dizer: você não precisa de outra pessoa, você não precisa de um movimento, você não precisa de nada, você precisa de mim. Você não precisa de circunstâncias favoráveis, você precisa da água. Eu sou a água, eu sou fonte. Eu quero que você fique de pé no seu lugar. Essa noite é uma noite de transformação. É noite de você sair da beira do tanque em que você está. É noite de você crer. É noite de você trocar esse semblante e começar a sorrir. Porque você crê em quem Deus diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você pode fazer o que a Bíblia diz que você pode fazer. E ai do diabo que te falar o contrário. Amém? Nessa noite nós vamos fazer um ato de fé. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.
Os irmãos já estão aí e eu quero dizer quem é que pode participar da ceia. Participa da ceia do Senhor aquele que é do Senhor, aquele que já entregou a sua vida a Jesus, aquele que confessou os seus pecados, aquele que passou pelas águas do batismo. Se você pertence a outra comunidade de fé, outra igreja, e está em comunhão com a sua igreja, por favor, participe também da ceia. Mas esse é um momento para aqueles que são de Cristo, da família. Não se sinta constrangido, a gente nunca retira a bandeja de ninguém. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão, e então participe. E os irmãos vão começar a distribuir os elementos agora, e nós vamos cantar uma canção. Durante essa canção, eu quero que você olhe para o seu próprio coração e veja: Senhor Jesus, aonde que está a minha mazela? Porque eu não vou ser curado se eu continuar agindo como se estivesse tudo bem. Eu preciso chegar na tua presença e dizer: Senhor Jesus, tem coisa que não está bem. Tem coisa que não está bem. Eu preciso que o Senhor me encontre no lugar de exposição. Eu preciso abandonar as minhas desculpas. Eu preciso desejar cura. Eu preciso tomar uma atitude de fé. Enquanto os irmãos estiverem distribuindo os elementos, você vai pegar os elementos, e assim que você pegar, você vai se assentar no seu lugar. E aí então a banda vai estar ministrando, e você vai adorar ao Senhor com essa canção, passando a sua vida limpo, dizendo: Senhor Jesus, eu quero que hoje seja um novo dia para mim. Eu quero uma nova vida a partir de hoje. Amém? Ao seu encontro, meu irmão, nessa noite. Pela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Com amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de
de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Existe alguém que não recebeu os elementos? Faça um sinal de braço. Se você não recebeu, alguém, vamos todos nos colocar em pé. Transformação é o tema dessa noite. É um Deus em movimento que nos encontra e transforma a nossa vida e nos coloca em movimento. A palavra de Deus diz que nós não devemos comer do pão e beber do cálice sem discernir o corpo do Senhor. Isso é, fazer isso levianamente, sem reflexão, sem entender, sem considerar tudo aquilo que significa o fato de nós estarmos com esse pão e com esse cálice nas mãos. O fato de você estar com esse pão e com esse cálice nas mãos significa que você é família de Deus e o seu lugar é na casa de Deus. E a postura do seu coração para com o seu irmão deve ser uma postura de amor. Que nós somos uma comunidade, que nós somos uma igreja e que nós somos membros uns dos outros. E que essa transformação que nós queremos viver não é uma transformação apenas individual. Eu sei que Deus quer transformar a sua vida, mas Deus sabe como é a nossa oração. Nós queremos que Deus transforme a nossa história. Porque quando Deus transforma a sua vida, Ele te dá alimento para me saciar no dia da minha fome. Quando Deus cura a minha vida, Ele me dá pão para eu te dar no dia da sua fome. Nós somos um corpo. E o fato de nós estarmos aqui celebrando essa noite, Ele diz para mim que Deus tem algo novo para nós. Deus quer nos transformar. E nós vamos celebrar a ceia como um memorial da morte do Senhor, um anúncio até que Ele venha. E vamos fazer isso declarando que Ele é a cura para as nossas dores, que é Ele a resposta para os nossos problemas. Não é a igreja, não é a religião. A nossa cura tem um nome, é Jesus. Ele é Jesus, é Jesus, é Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Foi o seu sangue derramado que nos deu por herança a transformação. A palavra de Deus diz que na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e o partiu, entregou aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vocês. Fazei isto todas as vezes que vocês comerem, em memória de mim. Em memória de Jesus, comam o pão. Semelhantemente, depois de ter partido o pão, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, que é derramado por vocês, o sangue da nova aliança, o sangue da transformação, o sangue que deixa claro e provado e estabelecido na história que Deus nos encontrou na beira do tanque. Ele veio ao nosso encontro, Ele se ofereceu em sacrifício, Ele me amou primeiro,
Ele me viu primeiro, Ele me desejou primeiro, Ele ansiou por mim antes que eu pudesse ansiar por Ele, Ele estendeu a sua mão, Ele me curou, Ele me providenciou uma vida livre, Ele me deu por herança a liberdade, a alegria e todas as outras coisas. Ele, Jesus, derramou sobre mim todas essas coisas. Se você tem um cálice nas mãos, significa que você tem uma promessa e uma herança. Você precisa se levantar e caminhar à altura deste sangue que te cobriu. Em nome de Jesus, beba do cálice. Nós te louvamos, Senhor, com este gosto na boca, Senhor, de sacrifício, de amor, de entrega, Senhor. Nós te adoramos, nós te celebramos, porque o Senhor um dia nos encontrou e o Senhor transformou a nossa história para sempre. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor mudou a minha vida, e assim como o Senhor mudou a minha vida, o Senhor pode mudar a vida de qualquer pessoa. Assim como o Senhor me encontrou na noite escura da minha alma, o Senhor pode curar qualquer pessoa de qualquer coisa. E neste espírito nós já repreendemos toda enfermidade no físico, toda enfermidade na alma, nós repreendemos toda enfermidade no espírito, ó Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a sua igreja, e em nome de Jesus nós celebramos essa ceia porque somos livres. Nós tomamos do pão e bebemos do cálice porque o Senhor nos libertou, e nós entendemos que o Senhor está nos chamando para caminhar nessa liberdade em nome de Jesus, e é nessa liberdade que nós iremos caminhar, na liberdade dos filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, tão feliz de celebrar a Deus com você. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa noite? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra, por aquele que te encontrou na beira do tanque. Você pode aplaudi-lo como ele merece. Você pode aplaudi-lo pelo seu amor, pela sua grandeza, segundo a grandeza das suas obras. Você pode celebrá-lo com palavras de adoração. Você pode dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Você pode se levantar e caminhar. Você pode andar em fé. Você pode exercitar essa sua nova identidade em Cristo Jesus daqui para frente. Você pode fazer isso em fé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que tornou possível a verdadeira liberdade para mim e para você. Amém? Eu quero orar por você mais uma vez. Senhor Jesus, que essa igreja viva o melhor do Senhor neste ano. Que este ano seja um ano de transformação. Cada célula aqui representada, cada família aqui representada, cada pessoa, Senhor, nós não abrimos mão de vivermos a transformação real do Teu Evangelho na nossa casa, na nossa vida. Oramos por isso, Senhor, abençoando o Teu povo para uma semana de vitórias, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, abençoe a sua semana. Abraça a pessoa que está aí do seu lado, dê a ela um Deus abençoe, diga para ela que ela é livre em nome de Jesus, e até semana que vem.